O segredo espiritual. Escolhido por Deus, existe uma dor que não se manifesta externamente, mas que vai corroendo por dentro. Uma dor indefinida, sem uma causa clara, sem uma explicação que possa agradar a quem está de fora. É a dor que não se vê, mas que o mundo não consegue perceber. Você sorri, trabalha, se movimenta, mas há algo dentro de você que sofre. O que mais dói é sentir que, mesmo cercado por várias pessoas, ninguém nota o que você está passando. É uma carga que não possui forma, mas aperta a alma. Não é uma tristeza qualquer. É uma pressão que se instala sobre os ombros de forma inesperada. Uma fadiga que nem mesmo o sono consegue amenizar. Um vazio que nem mesmo a distração consegue preencher. O corpo ainda performa suas funções, mas a alma parece estar em sofrimento. Enquanto o mundo ao seu redor pede por ação, dentro de você, tudo parece lutar para se manter firme. Quando tudo aparenta estar normal, mas por dentro está em colapso. Você realiza suas atividades, se envolve nas conversas, faz contato visual, mas parece que existe uma fissura permanente atravessando seu coração. E ninguém percebe, porque por fora tudo parece estar em ordem. Mas por dentro, algo está morrendo, se transformando e pedindo por ajuda. E então surge o rótulo de exagerado e dramático, que você acaba carregando de forma injusta, porque você sente mais profundamente. Note mais, você se importa com detalhes que muitas pessoas nem percebem, e como não conseguem alcançar a sua profundidade, tentam diminuí-la com palavras superficiais. E você fica em silêncio, porque já percebeu que nem todos estão prontos para escutar o que a sua alma busca transmitir. A frustração de tentar transmitir algo espiritual para quem só se importa com o que é material acaba se tornando uma constante na sua vida. Você menciona pressentimentos, sonhos e dores que aparecem sem aviso. E do outro lado, só encontra olhares blank, conselhos superficiais ou brincadeiras sobre sua sensibilidade. Mas você sabe, essa dor não é física nem mental, é espiritual. E é por isso que nem todo mundo vai conseguir compreender. E então chega a solidão de enfrentar uma dor que nem mesmo você consegue identificar. Você tenta expressar o que sente, mas as palavras não conseguem capturar. Vou tentar organizar os pensamentos, mas eles acabam se misturando. E o silêncio se torna um abrigo, pois a cada tentativa de ser entendido, a frustração só aumenta. É uma dor que passa despercebida por muitos. Um lamento que apenas Deus consegue ouvir. O corpo pode estar em plena atividade, mas a alma sofre. É como se sentir em conflito. As pessoas ao seu redor te enxergam como alguém que é capaz, resiliente e comprometido. Mas por dentro há uma alma em busca de ar, à procura de significado. Às vezes a oração não traz o alívio que esperamos. Às vezes parece que até mesmo o nosso clamor bate no teto e retorna para nós. E você deve estar se perguntando: será que Deus ainda me escuta? Quando você sente que a oração não está trazendo resultados, e isso mexe muito com você por dentro. Você reza, faz jejum, fica em silêncio e se submete. E ainda assim, parece que nada se transforma. O coração sente um peso, a alma se agita. O céu parece estar tão calmo. É nesse instante que o inimigo tenta lançar mentiras ao seu ouvido. Você está sozinho. Deus se esqueceu de você. Mas no fundo, você sabe que Deus está em silêncio, mas ainda assim está presente. O silêncio pode ser uma forma de escapar, já que ninguém consegue compreender o que você está passando. Você começa a se distanciar. Não é por orgulho, mas sim por uma questão de proteção. Estar próximo das pessoas e mesmo assim sentir-se incompreendido só intensifica a dor. E então você se retrai. Escolha o canto, o quarto, o chão. E lá,
Mesmo sem precisar de palavras, a alma se comunica com Deus. A experiência de passar por um luto mesmo sem ter sofrido uma perda visível. É como se você estivesse passando por um luto, despedindo-se de uma etapa, de uma versão antiga de si mesmo, de algo que está sendo deixado para trás, mesmo sem entender exatamente o que é. Uma morte que não se vê, um vazio difícil de explicar. No entanto, isso também é um sinal de que o espírito está realizando algo novo. Há algo que ainda não se revelou, mas que já começou a ser formado. E o sofrimento que ninguém compreende é a evidência de que o céu está te transformando no que não se vê. Aqueles que são escolhidos por Deus enfrentam uma dor que poucos compreendem, a de serem moldados por suas mãos enquanto suportam, ao mesmo tempo, o peso do juízo das pessoas. Não é simples ser visto por olhares que não conseguem perceber a essência, escutar opiniões superficiais enquanto se lida com batalhas intensas, tolerar opiniões precipitadas de pessoas que não conseguiriam passar um dia no nível espiritual em que você está se desenvolvendo. Essa é uma dor que fica em silêncio, e talvez seja. Antes de compartilharmos a verdade que pode mudar completamente a sua vida, peço que você esteja muito atento ao que direi a seguir. Se de fato você é o escolhido, perceberá em seu coração que esta mensagem foi feita para você. Você não só verá este vídeo até o final, como também absorverá cada palavra como se tivesse sido especialmente moldada para a sua trajetória. Este é o instante que o universo destinou a você. Por outro lado, é possível que esta mensagem não ecoe com todos. Está tudo certo, pois nem todos estão preparados para atingir esse grau de clareza e conexão. Contudo, o simples fato de você estar presente neste instante carrega um significado profundo. Você foi chamado para este momento por uma razão superior. Estamos unidos, como uma comunidade em crescimento, explorando os enigmas do universo. Caso você perceba que está preparado para acolher plenamente esta mensagem e permitir que a transformação aconteça, manifeste ao universo a sua intenção. Comente 777 agora e faça que isso represente o seu compromisso com a transformação. Enquanto você assiste a este vídeo, permita que cada palavra vá fundo em sua mente. Repita-o tantas vezes quanto necessário para que essa mensagem se fixe em sua mente e em seu coração. Deixe-se levar pela energia que ela transmite. Perceba como sua visão de mundo se amplia e observe as transformações surgirem em sua realidade. Este é o seu instante. Desfrute-o. Uma das mais solitárias que alguém pode enfrentar. Ser mal compreendido justamente no momento em que está passando por uma transformação. Mas Deus te protege com misericórdia. Ele não mostra uma obra que ainda está em andamento. Ele preserva o que está surgindo para que não seja destruído antes de chegar à sua maturidade. Enquanto tudo parece tranquilo ao seu redor, o céu está cheio de movimento. Deus não mostra um vaso enquanto ainda está moldando sua forma, aquecendo a argila e cuidando das fissuras invisíveis que só a proximidade com o oleiro pode reparar. Por isso, Ele te esconde. Não por desprezo, mas por cuidado. Não é por vergonha, mas sim por honra. Existe uma proteção especial no silêncio que só aqueles que estão separados por Deus conseguem compreender. Os homens não conseguem suportar o peso do seu processo porque não foram convocados para isso. O que para eles parece ser um desequilíbrio, na verdade, é um processo de lapidação. O que pode parecer um drama para alguns para o céu é uma verdadeira batalha. Você está passando por um processo de transformação nas camadas mais profundas do seu ser. As raízes que darão suporte ao que está por vir estão se desenvolvendo silenciosamente, na escuridão do que não se vê, longe dos olhares que apenas aplaudem os frutos e ignoram as sementes. Por isso, não se surpreenda se parecer que tudo está saindo do controle. O que nossos olhos veem como desordem, o céu chama de reorganização. O que parece ser um colapso, na realidade, é o Espírito eliminando tudo que foi criado fora do plano divino.
Muros emocionais estão desmoronando. Padrões antigos estão sendo desfeitos. Habilidades que estavam adormecidas estão sendo ativadas. E no meio de toda essa confusão aparente, a ordem divina está estabelecendo suas bases. O que parece ser desconstrução é, na verdade, uma base sólida. E existe um significado profundo nesse momento de ser mal interpretado. Deus está te mostrando a importância de confiar somente nele. Quando os aplausos param, os elogios se dissipam e a plateia se retira, resta apenas uma voz, a dele. E é essa voz que te apoia. Quando chega a hora de se destacar, é fundamental estar tão conectado com o Espírito que nenhuma crítica te afete e nenhum elogio te torne arrogante. Deus está protegendo seu coração das mudanças nos aplausos para que você seja guiado por suas convicções e não pela busca de aprovação. Enquanto os olhos humanos fazem julgamentos sobre o que avistam, Deus contempla aquilo que é invisível para todos. A sua dedicação nas sombras, a sua lealdade nos momentos íntimos, suas lágrimas silenciosas que caem na solidão. Ele conhece todas as orações silenciosas, todas as noites em que você respondeu sim, mesmo que fosse de forma fragmentada, toda renúncia que ocorreu sem a presença de testemunhas. E é isso que realmente faz a diferença para o céu. Não se trata da performance, mas sim da disponibilidade. Não se trata de ser perfeito, mas sim de se entregar de verdade. Os que são mais desprezados pelo mundo costumam ser os que mais são honrados pelo céu. Deus não escolhe aqueles que têm um brilho exterior. Ele investe sua bênção em aqueles que foram feridos internamente. Ele se exercita em cavernas. Ele está preparando no chão. Ele se revela no momento certo. Enquanto os homens buscam por reconhecimento, Deus observa os corações em silêncio. Ele reconhece quem está preparado e somente revela o que já foi aprovado em sigilo. Não se preocupe com a indiferença. Não fique triste por se esquecer das coisas. O que acontece do lado de fora nunca foi o foco principal do plano. O verdadeiro movimento acontece dentro de nós. Deus está conquistando batalhas que passam despercebidas aos olhos de todos. Você está removendo camadas que nem imaginava que estavam lá. Você está despertando talentos que estavam ocultos pelo medo. E mesmo que ninguém perceba, você sente que está mudado, está mais suave, mais delicado, mais determinado, porque algo está se formando dentro de você que não pode mais ser derrubado de fora. Enquanto alguns te rotulam como um fracassado, Deus te vê como alguém escolhido. Acreditam que você está estagnado, mas o céu percebe que você está em seu lugar. Elas destacam suas quedas, mas não percebem o quanto você já se reergueu. Eles só conseguem ver o que foi perdido. Deus observa tudo que está sendo criado, e mesmo que pareça que tudo está parado, há uma energia divina em ação, um ajuste discreto, um novo tempo está sendo moldado. O desprezo que os homens demonstram é muitas vezes um sinal da escolha divina, pois aquele que é escolhido pelo céu inevitavelmente enfrentará a rejeição do mundo. No entanto, essa rejeição não tem o poder de interromper o que Deus já decidiu. E você, que foi escolhido, está sendo ocultado neste momento para que, quando for finalmente revelado, não haja dúvidas sobre isso. Quando Deus decide levantar alguém, ninguém conseguirá derrubar. Quando Ele revelar, ninguém conseguirá apagar. O que hoje parece confuso para alguns, será visto como uma grande conquista por aqueles que apreciarem o resultado final. Mantenha-se firme no processo, mesmo que te façam julgamentos, mesmo que riam, apesar de ser apontado. O momento da revelação não vem acompanhado de barulho, ele se faz presente com firmeza. E quando esse momento chegar, será inegável. Você foi moldado por Deus, escolhido, consagrado e apoiado. Não é para impressionar, mas sim para cumprir com o que precisa ser feito. E ninguém conseguirá barrar o que o céu já deu início dentro de você. Escolhido por Deus, existe uma dor que não vem para arrasar, mas sim para nos fazer acordar. Uma dor que não penaliza, molda. Não vem para te julgar, mas sim para despertar partes da sua alma que você nunca iria acessar nos momentos de conforto. Essa dor espiritual, que muitas vezes é silenciosa e difícil de entender, é na verdade o terreno onde Deus semeia a autoridade daqueles que Ele deseja usar com intensidade e profundidade. Não é a autoridade adquirida através de livros,
nem aquela obtida por meio de títulos, mas sim aquela que surge das profundezas do espírito, da lealdade mesmo diante das dificuldades. Autoridade de quem se emocionou em silêncio, mas ainda assim se manteve firme. Aquele que foi machucado por dentro, mas não deixou de segurar a mão de Deus. Cada lágrima que escorreu dos seus olhos trazia consigo um propósito. Nenhuma foi deixada de lado, como se tivesse caído no esquecimento. Elas foram apanhadas pelo céu como se fossem sementes de uma colheita que os olhos ainda não tiveram a chance de ver. Cada noite de dor silenciosa, cada oração engasgada pela angústia, cada dia passado com a alma machucada, mas com o coração se entregando, tudo isso foi registrado. Deus observou. Deus protegeu. Deus deu uma resposta, porque Ele entende que as grandes missões não são entregues àqueles que nunca enfrentaram dificuldades, mas sim àqueles que caíram e decidiram se reerguer. Aqueles que lutaram intensamente, mas não se deixaram abater. Aqueles que foram feridos, mas ainda assim seguem dizendo sim. Você não está sendo destruído, está passando por um processo de transformação. Você é como um vaso que está sendo moldado pelas mãos do oleiro. Para que ele possa erguer algo sólido, é necessário que ele destrua aquilo que é frágil. Ele está quebrando as barreiras superficiais, desmontando as dependências emocionais e retirando as raízes que não conseguiriam sustentar o peso da unção que está por vir. É verdade, isso machuca. Mas essa dor não representa o fim, é o começo de algo novo. Você está passando por um processo de esvaziamento para se abrir a algo que é eterno. Algo límpido, algo que o mundo não pode oferecer nem remover. O isolamento que à primeira vista parece injusto foi, na verdade, o que te trouxe proteção. O distanciamento das vozes humanas te permitiu escapar das armadilhas das distrações. E o silêncio que parecia te oprimir, na verdade te ensinou a ouvir o céu. Quando ninguém dava uma resposta, você aprendeu a encontrar o que precisava onde sempre esteve, na presença. E uma vez que você experimentou essa presença mesmo diante da dor, nada mais teve o mesmo valor. A dor te conduziu a um espaço onde apenas os escolhidos conseguem adentrar, o local onde Deus se comunica diretamente com o Espírito. Silêncio, sem intermediários, apenas estar presente. Deus confia grandes responsabilidades apenas àqueles que já conheceram a dor de perto. É na dor que se revela a verdadeira intenção. É na dor que o orgulho se desfaz. É através da dor que a fé se fortalece. Aqueles que conseguem se adaptar e se curvar diante da dor são os que permanecerão firmes quando os desafios surgirem. Deus não exalta em público aqueles que não se entregaram em privado. E você que foi escolhido já passou pelo que é secreto. Suportou aquilo que não se podia ver. Foi leal mesmo quando ninguém estava prestando atenção. E agora traz algo que não se pode comprar, que não se aprende e que não se consegue fingir: a autenticidade espiritual. Agora você não precisa mais de uma plateia. A dor fez com que eu perdesse o desejo de ser reconhecido. O sofrimento eliminou o ego. Agora, você avança com certeza e não apenas em busca de validação. Sua fé agora não se baseia mais em palavras agradáveis ou em incentivos externos. Ela é firme. Ela é quieta, ela foi moldada na escuridão, alimentada por lágrimas, temperada pela falta e sustentada pelo Espírito. Você consegue seguir em frente mesmo quando nada ao seu redor indica a direção. Você percebe o que está nas entrelinhas, observe o que está além da superfície. Essa sensibilidade que não se vê é a maneira como você demonstra sua autoridade. A dor foi como um forno, o Espírito a chama. E foi nesse forno que Deus se despediu do que era em excesso, o que era considerado impuro. A vaidade é um sentimento de orgulho excessivo em relação à própria aparência, habilidades ou realizações. É uma forma de busca por reconhecimento e aprovação dos outros, muitas vezes levando a uma preocupação excessiva com a imagem que se passa. Esse conceito pode se manifestar em diversas áreas da vida, como no aspecto físico, no desempenho profissional ou nas conquistas pessoais.
O orgulho espiritual é uma forma de vaidade que se manifesta quando uma pessoa se considera superior aos outros por causa de suas crenças religiosas ou espirituais. É a tendência de se sentir mais elevado ou especial em relação aos demais, muitas vezes levando à intolerância e ao desprezo por quem pensa de maneira diferente. Essa atitude pode afastar os indivíduos de valores fundamentais como a humildade e a compaixão, fundamentais em muitas tradições espirituais. E o que restou foi a essência. Conquistou a medalha de ouro. Foi isso que o céu valoriza. Deus não busca número, ele busca sinceridade. E você está passando por um processo de refinamento, até que apenas o que é genuíno permaneça, pois é isso que traz a verdadeira glória. Se sua dor foi intensa, é porque o presente que vem a seguir também será grandioso. Se o seu processo foi intenso, isso significa que o impacto será forte. Deus não deixa que o sofrimento aconteça em vão. Ele transforma a dor em recuperação, o trauma como ferramenta. A quietude das palavras. O que te feriu, agora será a tua força. E aquilo que te silenciou, agora se tornará a sua melodia. Pois quanto mais profundo foi o seu vale, mais alto será a sua montanha. Quanto maior foi a solidão do teu deserto, mais vasta será a tua missão. A dor te ensinou a ouvir o que o céu tem a dizer. Ela ajustou sua percepção espiritual, eliminou as distrações e aprimorou sua capacidade de julgamento. Você aprendeu a diferenciar o sagrado do comum, o delicado do genuíno. Agora você consegue enxergar a atmosfera ao seu redor. Você percebe o que está por trás das palavras não ditas, porque o sofrimento sintonizou sua alma com a frequência do espírito. Agora você avança com uma clareza que somente aqueles que passaram por grandes dificuldades conseguem ter. Você foi escolhido, e sua dor é a semente de libertação para muitas pessoas. O que você passou não será apenas uma cicatriz, será uma chave. O que você aguentou em silêncio será a resposta para aqueles que estão gritando hoje. Você não passou por tudo isso em vão. Você passou por dificuldades por uma razão. Seu testemunho será a voz dos oprimidos. O seu processo será um guia para aqueles que se sentem perdidos. A autoridade que está surgindo dentro de você não é para chamar a atenção, mas sim para te proporcionar liberdade. Porque Deus vai mudar a sua história como uma resposta. Seu silêncio no ministério. Sua dor em autoridade. Escolhido por Deus, quando o céu começa a agir em silêncio, a terra interpreta os movimentos divinos como descaso. Porém, o que muitas pessoas não compreendem é que Deus guarda aquilo que é valioso. Se você tem sentido que foi negligenciado, afastado do centro das atenções, é porque o Espírito está planejando algo que ainda não pode ser mostrado. Não por receio, mas por uma questão de estratégia. A sensação de estar fora de cena, sem uma razão aparente, é o primeiro indício. Projetos que foram interrompidos sem explicação. Convites que ainda não foram entregues. Pessoas que se distanciaram sem dizer nada. Tudo o que parecia ter um futuro promissor de repente entrou em um hiato. Porém, essa pausa não significa o fim. É como se a mão de Deus estivesse te puxando para um lugar escondido, onde algo especial está sendo criado. O afastamento inesperado das pessoas que antes te admiravam não é uma questão pessoal, é algo mais profundo, de natureza espiritual. A luz do Espírito que está crescendo dentro de você pode começar a ofuscar aqueles que ainda estão presos às coisas materiais. E para que você não se deixe levar por elogios ou expectativas das pessoas, Deus possibilita esse distanciamento. Ele interrompe os aplausos para que você possa aprender a trilhar seu caminho guiado pela verdade e não pela busca de aprovação. As oportunidades que desaparecem antes de se realizar são, na verdade, livramentos que não conseguimos ver. Deus não está demorando a fazer as coisas acontecerem na sua vida. Ele está cuidando da sua missão. Existem portas que poderiam te conduzir a lugares onde a sua essência se desvaneceria. Existem palcos que podem te proporcionar destaque, mas que ao mesmo tempo podem prejudicar sua sensibilidade espiritual. Por isso, o que parecia ser a sua grande oportunidade, na verdade, era um desvio de direção.
Sonhos, sinais e intuições que você não consegue entender começam a se intensificar. Você consegue enxergar números, sentir presságios e notar pequenas mudanças ao seu redor. É como se a sua essência estivesse mais desperta do que nunca. Isso indica que estamos em sintonia. Deus está te dizendo que mesmo que o mundo pareça estático, o céu continua em constante movimento. Manter a paz interior, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando, é um sinal de que o controle não está mais em suas mãos, mas sim nas mãos de Deus. Você deveria estar em desespero, mas não está. A razão pode não encontrar explicações, mas a alma sente e reconhece. Existe uma mão invisível te apoiando. E quando encontramos paz, mesmo diante da perda, do atraso ou da espera, é o Espírito nos lembrando: confia. Estou te guardando para algo ainda mais grandioso. Uma sensação estranha de querer se distanciar de tudo e de todos aparece sem que eu faça esforço. O anseio por ficar em silêncio. É importante prestar mais atenção, para acalmar até mesmo os próprios pensamentos. Isso é uma separação. O Espírito está te ajudando a se desconectar das distrações externas para que você possa se conectar com o núcleo da sua missão. Quando esse afastamento ocorre, você começa a notar detalhes que antes não percebiam. O favor se esvai e você percebe que chegou o momento de ficar em silêncio. As pessoas que costumavam te procurar agora não fazem mais isso. As portas que são fáceis de abrir acabam se fechando. A visibilidade diminui, mas ao invés de se sentir perdido, você sente uma leveza, porque o Espírito está te mostrando que a aprovação dos homens nunca será mais importante do que o plano eterno, e que o silêncio não significa falta de som, é uma tática de proteção. A unção se desenvolve na simplicidade do anonimato, e o mundo espiritual já se deu conta disso. Os céus conhecem as transformações que estão ocorrendo em você, e os reinos das trevas também. Por isso, os ataques invisíveis aumentam, assim como os cansaços sem explicação e as distrações que surgem do nada. É porque o inimigo percebe que o vaso está em processo de preparação, mas não conseguirá impedir. A unção que está sendo moldada acontece de forma silenciosa, mas é inescapável. Você percebe que está sendo preparado, mesmo sem saber para qual propósito. Não há informações específicas. É apenas uma sensação interna de que algo novo está se aproximando. A estação está mudando. O que o mundo não percebe, o céu já atestou. Esse sentimento que está sempre presente não é ansiedade, é um sinal de algo que está por vir. Seu espírito está percebendo o que sua mente ainda não consegue entender. Tudo o que te faz parecer invisível é porque Deus está preparando algo especial para o seu retorno. Quanto mais você é escondido, mais sua presença será percebida quando for finalmente revelada. Quanto mais tentam silenciar você, mais forte será a sua voz quando finalmente for deixada livre. E quanto mais tentam te excluir, mais o céu te valoriza no momento apropriado. O que hoje é invisível se tornará o cenário de grandes conquistas amanhã. Você está exatamente no lugar certo, no espaço seguro da sua preparação. Abençoado por Deus, nenhum sofrimento acontece sem uma razão. Nenhuma dor é ignorada sob a observação do céu. Todas as suas experiências, dores e silêncios têm um motivo profundo e duradouro. A dor não chegou para te derrubar. Ela veio para te conectar com o seu verdadeiro destino. Embora possa parecer insuportável neste momento, você perceberá que essa dor será a conexão entre o seu propósito e a recuperação de muitos. Aquele que sofreu feridas internas encontrará a cura nas externas. O que tocou sua alma será, na verdade, o que te proporcionará compaixão, autoridade e sabedoria para ajudar os outros a se levantarem. A dor te ensinou a se expressar e conversar sobre feridas que as palavras não conseguem tocar. O que você passou te tornou capaz de se conectar com o que é invisível nos outros de maneira leve, verdadeira e cheia de empatia. A dor que te calou é a mesma que vai fazer sua voz ressoar, porque a voz mais impactante não é aquela que berra, é a que traz histórias e vivências. Quando você falar, será com base na prática. Acredito que seja por experiência de vida, por ter vivido experiências do passado.
por ter passado por dificuldades e mesmo assim ter sido escolhido. E quando você começar a falar, muitas pessoas perceberão que existe cura onde antes havia sofrimento. Você é a solução para problemas que ainda nem apareceram. Deus já te esforçou antes. Você se conectou com algo que ainda está por vir. As lutas que você passou não foram apenas sobre você. Serviram como um treinamento para confrontar gigantes que ainda estão por vir. Você já tem respostas prontas antes mesmo de o problema aparecer, porque o céu já te designou como uma cura profética. A dor espiritual é, na verdade, um chamado camuflado. A angústia que você experimentou era, na verdade, um chamado. O vazio era o impulso. A perda foi o que me fez acordar para a realidade, porque sem a dor, talvez você nunca tivesse se dado conta da sua verdadeira missão. Ela te incentivou a procurar. Isso te fez se curvar. Fez você ficar em silêncio. Foi nesse processo que Deus conseguiu despertar em você aquilo que estava adormecido. A vida não é um obstáculo, mas sim uma preparação para você. Cada fase difícil foi uma oportunidade de aprendizado. A cada abandono, uma forma de se proteger. A cada silêncio, ocorre um ajuste. O que parecia ser um atraso, na verdade, era um aquecimento. O que parecia ser um castigo, na verdade, era uma promoção disfarçada. A vida guiada pelo Espírito está formando o guerreiro que o céu precisa erguer neste momento. A dor purifica, fortalece e traz à tona o que já existia dentro de você. Não foi a dor que te concedeu talentos, foi a dor que revelou os talentos que estavam ocultos. Ela mergulhou na sua alma e trouxe à tona a sua verdadeira essência. A fé que você considerava pequena se transformou em uma grande montanha. A energia que você não esperava se transformou em apoio. E hoje você carrega suas cicatrizes, mas também traz consigo o óleo. Você sentiu mais, pois veio ao mundo para suportar mais. A sua sensibilidade nunca foi uma fraqueza, foi uma forma de se preparar. Você não foi criado para ser apenas mais um. Por isso você sente mais, percebe mais, sonha mais e sofre mais. Porque quem deseja ser a voz de algo precisa, antes de tudo, aprender a ouvir com atenção e profundidade. E isso só se aprende passando por dificuldades. O céu só traz profundidade em solo fértil, e a dor te tornou mais suave. Um coração endurecido não consegue ouvir. Uma mente inquieta não consegue perceber com clareza. Mas a dor te feriu profundamente, te deixou mais sensível. Agora, as sementes de Deus estão encontrando seu espaço. Palavras que antes apenas passavam, agora conseguem penetrar. Revelações que antes pareciam longe, agora te envolvem com um abraço. Sua dor é uma semente que pode gerar destinos que você ainda não conhece. Existem pessoas que encontrarão liberdade apenas ao ouvir a sua história. Existem pessoas que vão encontrar a luz apenas por terem cruzado o seu caminho. Sua presença já traz consigo a resposta. Você se transformou em um pedacinho do céu no meio do vale. E aquilo que te machucou está sendo utilizado para criar conexões onde outros apenas veem fossos. Você é uma fonte de cura, porque antes ela foi machucada. Você é uma pessoa escolhida por Deus e a jornada que você está realizando é especial, mesmo que nem todos consigam compreender. Muitas pessoas, ao perceberem a sua dor e a sua luta, podem pensar que você está exagerando ou que está sofrendo sem motivo. E talvez, em diversas ocasiões, o fardo da incompreensão tenha nos machucado mais do que a dor propriamente dita. Deus está te convocando a agir de uma maneira que muitos talvez não consigam entender. E a resposta pode ser encontrada no silêncio, que serve como um escudo e uma espada espiritual. Não se preocupe em dar explicações para quem não está interessado. Não desperdice suas energias tentando convencer pessoas que não foram destinadas a compreender o seu caminho. Você não precisa da aprovação de outras pessoas para reconhecer as obras que Deus está fazendo em sua vida. O seu silêncio é a melhor resposta. Quando você opta por ficar em silêncio diante do julgamento, além de se proteger, você também fortalece sua fé. O que Deus está realizando em sua vida não requer explicações, mas sim a sua obediência. A sua paz é mais forte do que qualquer explicação que possam dar.
Quando o mundo tenta te convencer de que você está sendo exagerado, a paz que reside em seu interior será o seu maior testemunho. A paz não requer defesa. Ela se expressa por si mesma. E quando você estiver tranquilo em meio à tempestade, as pessoas notarão que o que você tem não pertence a este mundo. Não se trata de uma justificativa, mas sim de uma realidade espiritual que só pode ser vivenciada na proximidade com Deus. Permita que os frutos se manifestem quando chegar a hora da colheita. As pessoas podem te criticar agora, mas o que elas não percebem é que a colheita silenciosa está sendo cultivada enquanto elas estão distraídas. O que você semear hoje poderá colher amanhã. Neste período de silêncio, Deus está preparando a abundância que fará você se destacar aos olhos de quem te desprezou. Quando você for elogiado, não será pela sua própria força, mas sim pela maneira como a glória de Deus se revela em sua vida. Você não precisa justificar sua dor para ninguém. Deus está ciente de tudo. O que realmente importa não é a forma como os outros te enxergam. O que realmente importa é que Deus está sempre observando cada lágrima, cada suspiro e cada oração que fazemos em silêncio. Ele te entende tanto na alegria quanto na tranquilidade, e isso é o suficiente. Ele conhece tudo o que você passou e também sabe o que está por vir para você. O julgamento das pessoas é temporário, mas o testemunho de Deus é imutável. A aceitação divina é mais profunda do que a nossa capacidade de entender. Embora as pessoas ao seu redor possam não perceber o que está se formando dentro de você, o que realmente conta é a aprovação de Deus em relação à sua vida. E essa aprovação não chega acompanhada de aplausos, mas de sinais. Sinais internos, sinais de tranquilidade, sinais de potência. São indícios de um propósito divino que ninguém consegue impedir. Deus te reconhece tanto nas suas alegrias quanto nos seus momentos de quietude, e isso é suficiente. As palavras das pessoas podem ser duras, mas o que Deus diz a seu respeito é o que realmente importa e permanece. Ele te convidou para algo extraordinário. Ele te separou para um propósito que perdura para sempre. E mesmo quando as pessoas ao seu redor não conseguem compreender a dor que você sente, Deus está ali, escrevendo a sua história. Cada dor, cada lágrima e cada batalha estão sendo utilizados como parte da grandiosa obra que Ele tem para a sua vida. Permaneça fiel, mesmo quando te ridicularizarem por sua dedicação. A fidelidade de Deus não se altera com as circunstâncias, e a sua fidelidade também não deve estar atrelada à aprovação dos outros. Mantenha-se firme, opte por seguir em silêncio, e no momento certo, o céu te exaltará. Quando os outros rirem de você e o caminho parecer duvidoso, lembre-se, o que Deus tem preparado, ninguém pode derrubar. Não contra-argumente críticas que surgem da falta de compreensão espiritual. Às vezes, as críticas não são voltadas para você, mas sim para o que Deus está realizando em sua vida. Não se desgaste tentando responder a críticas que vêm de lugares onde a percepção espiritual é restrita. Deus conhece o que há dentro do seu coração e está preparando um testemunho que fará todas as vozes se calarem. Quando o céu te defende, a terra se silencia. Quando o Pai determina que é o momento certo, ninguém conseguirá te deter. O que parecia ser um julgamento se tornará uma transformação. O que parecia ser desdém vai se transformar em adoração. Aqueles que duvidaram da sua dor vão testemunhar com seus próprios olhos a grandeza de Deus na sua vida. Quando é escolhido, o silêncio tem um grande poder. Quando parece que ninguém mais consegue compreender você, Deus está sempre ao seu lado, te entendendo. E Ele irá criar com você uma história que muitos não entenderão, mas que será celebrada por todo o céu. E você, que se manteve fiel mesmo nas situações mais discretas, será reconhecido com grande honra no momento certo. Escolhido por Deus, você não passou por tudo isso à toa. Cada lágrima, cada injustiça, cada dor guardada estava conectada a algo muito mais profundo do que o que nossos olhos conseguem enxergar. A fase de se manter em oculto sempre vem antes da fase de ser reconhecido e valorizado. É o modelo divino. Primeiro vem o silêncio, e só depois a honra. Antes de se manifestar,
ocorre a separação. Se você sentiu que estava esquecido, é porque o céu estava se preparando para te mostrar com toda a sua glória. Tudo aquilo que te foi negado retornará para você com um enriquecimento espiritual. O que te rejeitaram, o que te tiraram, o que foi interrompido sem uma explicação, nada se perderá. O que parecia ser apenas um esquecimento era, na verdade, um trabalho de contabilidade feito por Deus. Cada não que você recebeu estava sendo contabilizado pelo céu como um crédito para o seu reembolso. Deus não se limita a devolver. Ele multiplica. O que aparentava ser um atraso, na verdade, era uma forma de proteção. Você não estava atrasado. Estava protegido. Deus guardou a sua bênção para que ela não fosse exposta a ambientes prejudiciais. Ele mantinha conexões, projetos e acessos, pois sabia que se você recebesse tudo na hora errada, acabaria perdendo tudo. O atraso acabou te ajudando a atingir seu objetivo. Agora que o tempo se alinha, tudo chegará com segurança, maturidade e uma graça especial. O céu só mostra quem é o escolhido quando o inferno não consegue mais segurá-lo. O período de estar escondido também é um período de batalha. Enquanto você derramava lágrimas, o Espírito lutava por você. Anulava decisões, quebrava armadilhas, eliminava caminhos das trevas. Só agora, quando o mundo espiritual percebe que não consegue mais barrar, é que Deus começa a te guiar para a luz. Quando você se mostrar, todos compreenderão o motivo da dor. Aqueles que riram do seu silêncio perceberão a força da sua voz. Aqueles que subestimaram a sua fragilidade vão perceber a força que foi construída nas sombras. O que parecia ser um exagero de sensibilidade era, na realidade, o aprimoramento de um talento. O que à primeira vista parecia fraqueza era, na verdade, Deus tirando barreiras enganosas para te revestir com uma verdadeira autoridade. A espera foi uma oportunidade para se preparar e carregar algo muito mais significativo. Você não estava sendo punido. Estava se expandindo internamente. Enquanto aguardava, seu coração encontrou a cura. Sua mente foi transformada. Seu olhar foi sintonizado com o universo. Agora você pode receber sem se confundir. É possível seguir adiante sem se deixar corromper. Claro, posso falar diretamente sobre o que você precisar. O que você gostaria de saber? Você não chegou tarde. Está em sintonia com o tempo da eternidade. O relógio humano não controla a sua trajetória. Você está vivendo em um período profético. O tempo que realmente importa não é o que medimos, mas sim o que pertence a Deus. E quando Ele diz agora, nenhuma força se ergue contra isso. O que você não conseguiu alcançar com esforço, agora acontecerá por meio da graça. Porque é o momento certo, e o céu já começou a se movimentar. Deus estava te protegendo de receber elogios cedo demais. Elogios que poderiam fazer você se sentir mais importante do que realmente é e atrapalhar sua missão. Palmas tão intensas que fariam você esquecer a voz que te chamou. Então Ele te colocou em segredo. Agora que a sua identidade está consolidada nele, os aplausos não terão mais influência sobre você. Você não deve ser impulsionado pelo reconhecimento, mas sim pelo seu propósito. Toda a resistência que você enfrentou vai ser uma prova do seu preparo. O que tentou te impedir, na verdade, te deixou mais forte. O que antes parecia um empecilho se transformou em uma ferramenta. Agora cada vitória conquistada será um símbolo de autoridade. Você não será reconhecido por palavras, mas pelas experiências e cicatrizes que traz consigo. Essas marcas servirão como sua credencial no mundo espiritual. O período de colheita se inicia com a transformação do ambiente interno. Quando você encontra a paz onde antes existia desespero, quando a fé se mantém firme mesmo sem evidências palpáveis, quando o coração não se deixa levar por mágoas, é um sinal de que o momento certo chegou. Deus começa a transformação interior antes de realizar mudanças externas. E se lá dentro já estão acontecendo mudanças, prepare-se. O tempo de Deus está se aproximando. As coisas nunca mais serão as mesmas. Abençoado por Deus, toda a dor que você carrega em silêncio está prestes a se transformar em um testemunho para ser compartilhado com todos. Todo o sofrimento que você passou em silêncio,
que ninguém reconheceu, que muitos deixaram passar e que até mesmo você duvidou, se tornará uma glória que poderá ser vista. O mesmo Deus que te viu em momentos difíceis e sozinho é aquele que te erguerá diante de várias pessoas, porque Ele não revela a dor, mas mostra o milagre. Deus não revela a dor, mas mostra o milagre. Ele não te humilhou, Ele apenas te afastou. E agora, quando a ferida se transformou em cicatriz e o lamento se tornou maturidade, Ele começa a revelar ao mundo aquilo que estava sendo desenvolvido longe dos olhares. O que te feriu agora vai brilhar. O que te fez desistir agora te dará forças para ajudar outros a se reerguerem. E o que antes era uma vergonha silenciosa se transformará em uma força contagiante. O que antes era motivo de vergonha agora se torna uma demonstração de força. Você será lembrado não apenas pelas dificuldades que enfrentou, mas sim pelas conquistas que conseguiu alcançar. Não pelas derrotas, mas pela determinação. O que te deixava envergonhado e fazia você se afastar, agora será a prova de que Deus sempre esteve ao seu lado. E o mundo questionará: como ele conseguiu se levantar assim? E você irá responder com confiança sem dar explicações. Eles vão olhar e dizer: agora compreendo por que você estava chorando tanto. A revelação será tão nítida, tão evidente e tão expressiva, que até aqueles que duvidaram vão conseguir reconhecer. O Espírito de Deus vai te dar razão por meio de suas ações, com cuidado, com segurança, com uma mudança clara, porque quando o céu decide exaltar alguém, ele não precisa de um cenário, ele simplesmente cria um. Aqueles que riram do seu silêncio acabarão se curvando diante da sua luz, e não por obrigação, mas por reconhecimento. As pessoas que te zombaram por orar, jejuar, se afastar ou sentir as coisas de maneira intensa, perceberão que foi exatamente essa sensibilidade que te conectava ao céu. O que parecia ser uma fraqueza, na verdade, era uma forma de conexão. O que parecia ser um exagero, na verdade, era uma verdadeira consagração. E agora, a luz que antes era deixada de lado não poderá mais ser encoberta. Deus te protegeu porque aquilo que Ele está planejando para você é algo grandioso. O esconderijo foi o local onde sua grandeza começou a se desenvolver. O silêncio foi o espaço onde sua unção cresceu e se desenvolveu. E agora, o que está sendo revelado sobre a sua vida não pode mais ser segurado. Chegou o momento em que tudo aquilo que nasceu do sofrimento será mostrado na sua esplendorosa realização. O mesmo lugar onde você passou por humilhações será aquele em que você receberá reconhecimento e honra. Não será em nenhum outro lugar. Deus se encarregará de te erguer onde tentaram te derrubar. A mesa será montada na frente de quem te viu chorar. O renascimento será tão poderoso e espiritual que aqueles que te viram sem honra agora verão a coroa da realeza sendo colocada sobre você. Seu retorno não será insignificante, será maravilhoso. Por que você não retorna como alguém que sobreviveu por sorte? Você retorna como uma pessoa que foi moldada pelo Espírito. Pronto. Moldado. Ungido. E o mundo espiritual já tem ciência disso. Os céus já se abriram. E agora a terra terá que reconhecer aquilo que por tanto tempo deixou de lado. Quando o céu te levanta, ninguém consegue te derrubar. Não haverá discussão. Não vai haver resistência. Não será fruto do trabalho humano, nem resultado de um esforço individual. Será uma demonstração do divino. Tudo o que você passou em segredo foi para te preparar para este momento. É quando o céu resolve revelar: este é o meu escolhido. Agora é o momento de todos enxergarem. Sua grandeza será um reflexo de tudo o que você suportou nas coisas que não podem ser vistas. Por trás de cada sorriso existe uma dor escondida. Cada passo é apoiado pela fé, todas as noites de uma guerra silenciosa. Tudo isso agora será expresso em unção, em presença e em autoridade. E você que enfrentou a dor da rejeição agora será o mensageiro da aceitação divina. Não é para se exibir, e sim para promover a cura, para acordar, para dar um depoimento. A glória que você vai enxergar surgiu do vale que você atravessou em silêncio. Aqueles que foram escolhidos por Deus recebem uma unção especial.
especialmente aqueles que amam sinceramente, mesmo quando esse amor não é correspondido. Aqueles que se dedicaram por completo, mesmo quando não recebiam nada em troca, que enfrentaram ausências, rejeições e silêncios, e mesmo assim continuaram com o coração aberto. Deus observa o amor que permanece em silêncio. Deus valoriza o amor verdadeiro e leal. E Deus liberta aqueles que amam da mesma maneira que Ele ama. Você ama de maneira correta. Você ama como Deus ama. Seu amor é intenso, duradouro e espiritual. Você não ama por pura carência, mas sim por uma missão. E é por isso que muitas vezes o outro não consegue suportar. Porque o seu amor desafia, revela e transforma. Ele revela cicatrizes que o outro prefere manter ocultas. E mesmo sem perceber, você tem o poder de curar. E é por isso que isso pode causar um certo receio. Toda lágrima derramada por amor se tornará uma bênção. Nenhuma dor que você sente será ignorada pelo céu. As lágrimas que você chorou em silêncio vão se transformar em colheitas emocionais significativas. Você não veio ao mundo para se contentar com o pouco, mas sim para ser um verdadeiro emissário do amor divino. E esse amor, que tantos desprezaram, será celebrado com uma aliança que vem do céu, e não do acaso. O céu já percebeu a sua dor, e vai te recompensar com algo que durará para sempre. Você não será lembrado pelos relacionamentos que não deram certo, mas sim pelo amor que você manteve, mesmo que tenha sido sozinho. Enquanto o mundo se rendia a amores superficiais e passageiras, você investiu em algo mais profundo. Você realmente sentiu. Você se dedicou de coração. E Deus observou. Deus protegeu. Deus sempre vai recompensar. O amor que você planta, mesmo sem ser visto, vai germinar no momento certo. Ele pode ter sido deixado de lado. Pode ser que tenha sido deixado para trás. Ele pode até ter sido alvo de zombarias. Mas realmente aconteceu. Tudo o que é verdadeiro no reino espiritual nunca se perde, apenas se desenvolve. O seu amor foi como uma semente. Deus é o Senhor da colheita. Aquele que é escolhido nunca ama sem propósito. Ele semeia no coração com a expectativa de uma colheita eterna. Enquanto muitos amam por conveniência, você amou de coração. Enquanto muitos desistem por causa do orgulho, você ficou firme por causa da sua compaixão. E é esse tipo de amor que o céu reconhece como uma verdadeira união. Porque o seu amor não foi apenas um sentimento, ele foi guiado por um propósito. Você aprendeu a lidar com a dor do amor não correspondido para poder amar aqueles que carregam feridas profundas. O coração que enfrentou as frustrações está se curando para se transformar em um abrigo. Você não é apenas uma pessoa que passou por sofrimento amoroso. Você é alguém que vai mostrar aos outros como amar sem se perder, como se curar sem se anular, e como manter a pureza mesmo após tantas decepções. O Espírito Santo está lhe dando conforto neste momento, não por causa de uma perda, mas sim porque você se manteve fiel. Fiel ao que sentia, fiel ao que trazia dentro de si, fiel à sua verdadeira essência. Essa fidelidade, mesmo quando vivida na solidão, é o que agora chama a atenção para a bênção da restauração. Você não será lembrado por aqueles que partiram. Sua memória ficará marcada pelo que você enfrentou por amor. Sua história de amor não se encerrou em sofrimento. Ela está sendo transformada em uma nova missão. E quem te viu se deixar levar por alguém, vai ver você ser erguido por Deus. Porque o amor que não foi compreendido pelo mundo, já foi reconhecido pelo céu. E está prestes a te presentear com algo que nenhum abandono poderá atingir. Um amor espiritual, curado, harmonioso e eterno. Essa é a libertação daqueles que amaram na solidão. A dignidade daqueles que semearam no deserto. O conforto daqueles que mantiveram sua pureza em um mundo superficial. E o céu está falando, agora é a minha vez de retribuir o seu amor. Quero que você se cure com a mesma intensidade com que se dedicou. Deus é fiel àqueles que amam da mesma forma que Ele ama. E você é uma dessas pessoas? Você foi descoberto em meio ao silêncio e será exaltado, com um amor que apenas os escolhidos conseguem reconhecer à distância. O amor que brota do trono.